Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Quero desde já lhe agradecer por você ter entrado nesse vídeo. E também desde já eu quero tributar a Deus todos os louvores e adorações pela sua vida e pela nossa vida. Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos mais um dia de pé. Quantos ao decorrer desta caminhada não ficaram para trás e perderam as suas vidas? E você está aqui hoje tendo o privilégio de ouvir mais uma vez a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, neste dia, nesta tarde, eu vim trazer uma palavra para a nossa meditação, uma palavra que vem nos trazer de volta a redenção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se observarmos hoje, as igrejas estão banalizando a palavra de Deus, estão fazendo as coisas de Deus ser ruim aos olhos dos outros, das pessoas que estão fora da igreja, e fazer o pecado o seu amigo. A Bíblia diz: ai daquele que faz do ruim bom e do bom ruim, que faz do amargo doce, do doce amargo, que faz da verdade a mentira e da mentira a verdade. Meu intuito aqui, meu irmão, não é aqui estar dizendo que eu sou o melhor, não. O Senhor Jesus Cristo me resgatou lá do mundo da perdição, do mundo das drogas, do mundo da prostituição, para trazer o seu evangelho, o seu evangelho verdadeiro. O evangelho que vem salvar almas, não que venha trazer bens financeiros. Porque a Bíblia muito bem vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo disse lá no livro de Mateus: não juntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem come, onde o ladrão vem e rouba, mas sim ajuntai-vos tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, nem a ferrugem come. Olha ao nível de decadência que as igrejas, a nós como servos de Deus, chegamos em banalizar aquilo que é de Deus e fazer do pecado amigo. Você vai observar que muitos pregadores estão dizendo que Deus te ama do jeito que tu é verdade. Deus te ama do jeito que você é. Mas lá no livro de Provérbios vai dizer que Deus ama um pecador e Ele odeia o seu pecado. Se nesse momento você está em pecado, tenha certeza que Deus está lhe odiando. Pode ter a certeza, porque a própria Bíblia também vai dizer que aquele que está nas trevas são filhos das trevas, e aquele que está na luz são filhos da luz. Quem disse que era luz? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você não chegará a Deus sem não passar por Jesus, então você vai ter que deixar os seus pecados. Se você quer ver Deus, você tem que passar por Jesus. É o que muitos estão deixando de pregar hoje, que você tem que deixar o seu pecado. Hoje em dia você pode se arrumar do jeito que você quiser. Isso é mentira, isso é doutrina de demônio, porque o apóstolo Paulo lá no livro de Coríntios muito bem vai dizer: meus irmãos, vós sabei o jeito que vós se vestis, e sabei o jeito que vós vão se portar na frente dos outros, pois vocês foram chamados para ser diferentes. Nós somos a diferença, meus irmãos. Nós que estamos em Cristo somos a diferença. E estamos aqui para trazer você que ainda não está em Cristo ou que se desviou, a trazer de volta a redenção. Porque o próprio apóstolo Paulo também vai dizer: irmãos, gerai frutos, e frutos dignos de arrependimento. Dignos de arrependimento é eu se arrepender do meu pecado e não voltar lá para trás. Como o próprio Jesus disse, que aquele que vem para ele e volta para o seu mau caminho é igual um cachorro que vomita e vai atrás do que comer, e não encontrando ele volta para comer o seu vômito. Você voltou para comer o seu vômito, então deixa ele para lá, meu irmão. Jesus está te chamando para uma nova vida. Jesus está te chamando para a redenção. Você quer ter a certeza de que Deus é contra o pecado? Ele ama todos, Ele ama, mas Ele odeia o pecado. Nessa palavra que vai ser trazida agora no livro de Jeremias, capítulo 12, você vai entender o que eu estou falando agora. Eu quero ler com você para a nossa meditação, que vai dizer assim: tu és justo, Senhor, mesmo quando contigo eu debato, eu queria, porém, te propor uma questão de direito, porque o caminho dos maus prospera, e tudo vai bem para os que sabem enganar. Tu os plantastes e eles criaram raízes, foram em frente e produziram frutos. Na sua boca
o teu nome está presente, mas tu estás longe do coração. Você vai observar que Jeremias, ele não está falando para o povo que serve a Deus. Ele está falando para o povo ímpio. Jeremias está vendo o povo falando em Jesus, falando em Deus. Aí ele diz: Senhor, o povo te tem nos lábios, mas tu está longe do coração. Por que Jeremias disse que ele estava longe do coração? Porque hoje em dia assim, muitos têm Jesus na boca, mas está longe Jesus do seu coração. Por que está longe do seu coração? Porque ele não procura voltar atrás dos seus pecados, procurar se arrepender e procurar fazer as vontades de Cristo. Por isso que Jeremias disse: eles te têm na boca, mas o Senhor está longe do seu coração. Você vai observar que Jeremias, ele dialoga com Deus. Senhor, se eu pudesse, eu te faria uma proposta justa. Senhor, os ímpios, eles prosperam, eles se dão bem na vida, eles enriquecem, eles têm bens materiais, eles te têm na boca, Senhor, mas tu está longe do coração deles. Jeremias ficou ali, de uma certa forma, indignado com eles, porque eles tinham Jesus nos lábios, mas não tinham Jesus no coração. Jesus estava bem longe do seu coração. Se você for observar isso que ele estava falando, muitos querem ser abençoados hoje. Jesus está na ponta da língua, como se está uma fofoca. Assim mesmo Jesus está na ponta da língua, mas no coração não está. A maldade está no coração. A vontade de pecar está no coração, mas Jesus não está. Ele só está nos lábios. Nem pela mente ele passa. Sabe quando é que Jesus passa pela mente do ímpio? Quando o ímpio está passando por tribulações. Quando o ímpio está na pior. Quando o ímpio está dentro do buraco. Muitos não vão querer ouvir essa pregação, porque não querem deixar o seu pecado. Acha que pregar Jesus disse: vocês serão chamados de louco por amor ao meu evangelho. E muitos estão deixando de ser chamados de louco para viver coisas superficiais, para querer ganhar membro. Igreja lotada não chama a atenção de Deus. Igreja cheia não chama a atenção do Espírito Santo. O que chama a atenção do Espírito Santo é uma igreja sincera, é uma igreja lavada, remida, que se arrepende dos seus pecados. É uma igreja que entende que ela tem que morrer para o mundo e viver para Cristo, porque Jesus foi bem claro: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz todos os dias e me siga. Mas os pastores de hoje em dia não querem mais que as pessoas neguem a si mesmo. Elas só precisam estar do jeito que elas estão, só que importa ela estar na igreja. Sabe o que é isso? Ele está interessado no teu dinheiro, ele está interessado na tua conta bancária, ele está interessado no teu carro. Porque se um pastor não prega para ti sobre o pecado, sobre a verdade que salva e que liberta, ele não está te interessado em te levar para o céu. Ele está interessado em te ver na terra. A Bíblia diz que aquele que é do Espírito entende coisas que vêm do Espírito, e aquele que é da terra produz frutos da terra. A Bíblia é muito clara: muitos pastores estão da terra, estão produzindo frutos terrenos, estão deixando de gerar frutos no Espírito. O Espírito Santo anda entristecido com a igreja, o Espírito Santo anda magoado. A Bíblia diz que ele não é grosseiro, ele não é mal educado, ele não vai dizer para o pastor: olha pastor, deixa de fazer isso porque eu estou triste. Não, ele vai deixar fazer. Porque ele não é mal educado, ele não é de interromper ninguém. Ele deixa a pessoa ir até onde quer ir. Mas o próprio Deus disse lá no livro de Tessalonicenses: naquele grande dia eu porei de ti todas as tuas iniquidades, e tu saberás que eu sou Deus. O próprio profeta Daniel disse: não há nada que é escondido que um dia não venha a ser revelado. Não há nada que esteja escondido no secreto que Deus não venha revelar naquele grande dia. E muitos dizem que Deus não envergonha. Esse Deus que pregam aí que não envergonha, eu desconheço. Porque se você for olhar dentro da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus envergonhando os outros. Por que envergonhou? Porque se levantou contra ele. Fez coisas que não era para fazer. O Senhor falando que era para fazer uma coisa e queria fazer outra. Você vai ver que Deus envergonha sim. Esse Deus que prego para você que não envergonha, esse Deus eu não conheço. Eu desconheço esse Deus. Eu desconheço esse Deus que te aceita de qualquer jeito dentro da igreja. Ou tu te arrepende, ou tu fica lá no mundo. A própria Bíblia diz que a gente tem que gerar fruto, e fruto de arrependimento. É fruto verdadeiro, é deixar o pecado para trás.
Muitos pastores, não, porque minha ovelha. Sim, a Bíblia vai dizer, se tu veres o teu irmão pecar e tu não corrigir ele, a alma dele será cobrada. Ele vai morrer pelos seus pecados, mas ele será cobrado de ti naquele grande dia. O que adianta eu ter uma igreja cheia, ter dízimo cheio? Aí quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, seu maldito, eu não te conheço. Sai de perto de mim, porque eu sou santo. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. O verdadeiro evangelho incomoda, meu irmão. O verdadeiro evangelho deixa pastores intrigados, com raiva. Diz que não é de Deus. É invocado que só é de Deus o que ele fala. O que os outros falam não vem de Deus. Ele quer ser o dono da sabedoria, o dono de tudo. Ele é pastor porque eu sou pastor. Deixa de mentira. Deus não precisa de ninguém grande. Deus pegou os pequenos. Deus pegou Davi, era pequeno e fez rei. Deus pegou Saulo grande e fez pequeno para ser profeta. Pegou Zaqueu, pequenino. Foi lá na casa dele. E você se achando grande. A própria Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus abate. Tira esse orgulho do teu coração, tira essa soberba. A igreja não é tua, a glória não é tua. A Bíblia é muito clara que quando ela diz que tudo foi feito para ele e por ele serão todas as coisas. A glória não é tua, meu irmão. A alma que tu ganhou não é tua. Ela é de Deus. Deixa desse egoísmo besta. Deixa dessa coisa de achar que tu é para sempre. Um dia tu vai ajustar conta. E tu vai ver que esse teu egoísmo não vai levar a nada. Tu vai ver que essa tua soberba não vai dar encanto nenhum. Só vai dar um inferno. Ou tu deixa aquilo que te afasta de Deus agora, porque amanhã será tarde. A própria Bíblia diz que ele hoje é o nosso advogado fiel, mas amanhã ele será o nosso juiz. Amanhã ele estará para nos condenar. Hoje ele está para nos lavar e nos remir dos nossos pecados. Amanhã ele virá para nos julgar e nos lançar ao fogo do inferno. Será triste naquele grande dia quando o Senhor chamar muitos que se dizem crentes, se dizem pastores. Chegar naquele grande dia, o Senhor dizer na cara, apartai-vos de mim que eu não te conheço. A própria Bíblia diz lá no livro de Mateus, Marcos e Lucas, muitos virão a mim dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, eu sarei, eu batizei, mas o Senhor vai dizer, sai de perto de mim que eu não te conheço. O próprio Jesus disse, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Porque eles dizem Senhor com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Preferem os bens materiais, preferem ser próspero aqui. O próprio Jesus disse que a gente é peregrino aqui, a gente é andarilho. A gente não veio para ficar aqui, a gente estamos de passagem. A gente veio fazer obra, a gente veio trabalhar para Deus, por isso que a gente estamos na terra. A gente veio para fazer obra, trabalhar para Cristo. Trabalhar em quê? Ganhando as almas. Aquelas almas que não conheceram a Cristo, que se afastaram. E muitos estão abrindo as empresas, chamada igreja, no nome de Deus ainda. Parece que até Deus é sócio. Deus não é sócio de ninguém. A própria Bíblia disse que a glória dele ele não dividirá com ninguém. A glória dele é dele. Meu irmão, fecha essa empresa que tu chama de igreja e abre um templo verdadeiro para o Senhor, para adorar e exaltar. Independente que não tenha membro, porque a verdadeira igreja, a igreja que prega a verdade, ela tem pouco membro. Se lembra de Filadélfia? O que Deus falou para Filadélfia? Eu sei que tu és pequenina, mas tu és grande entre as todas. E muitos estão sendo Laodiceia, estão sendo tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Tem que ser Filadélfia, meu irmão. Filadélfia chamou a atenção de Deus. Seja Filadélfia, fecha essa empresa que tu chama de igreja. Abre um templo de adoração, um templo verdadeiro de adoração, porque o mal do século é pastor sair de dentro de igreja e eu vou abrir o meu próprio ministério. Até parece que Deus está dando igreja em promoção para os outros. A própria Bíblia é bem clara que Deus disse que ele chamou uns para pastor e outros para profeta e outros e assim sucessivamente. Aí todo mundo quer ser pastor. Cadê os profetas? Não tem profeta, não tem missionário. Todo mundo só quer ser o centro das atenções. A própria Bíblia diz que a estrela que tem que brilhar é Ele, é Jesus. Não é tu. Tu não tem que brilhar porque tu não vai salvar ninguém. Quem é que tu vai salvar? Tu não vai salvar nem a ti mesmo. Eu não vou me salvar. Eu não vou salvar minha esposa, eu não vou salvar meus filhos. A glória é de Deus, meu irmão. Desce desse pedestal antes que Deus te derrube. Assim como Ele derrubou Acabe. Assim como ele derrubou, entre outros, derrubou Jezabel, derrubou Nabucodonosor, foi derrubando uns e outros que se acharam maior do que ele. Você vai querer que Deus faça isso com você? Porque o próprio Deus diz, ou tu desce por vontade própria, ou eu vou lá e te derrubo. Porque ele disse que ele age com justiça.
Ele age conforme aquilo que ele acha justo. Pregue a verdade para suas ovelhas, meu irmão. Pregue a verdade, para que naquele grande dia você não venha ser culpado pelas ovelhas. Você já se imaginou carregando a culpa de muitas ovelhas indo com você junto para o lago? Pregue a verdade, ainda que afaste as pessoas da igreja, ainda que afaste as pessoas de perto de você, mas pregue a verdade. Dentro da Bíblia a gente vai ver vários profetas que não têm amigo. Paulo foi preso, Pedro foi preso, Jeremias apanhou, Isaías. O verdadeiro profeta não tem amigo, o verdadeiro profeta tem Deus. O verdadeiro profeta tem Deus na vida. Neste momento quero fazer uma oração pelos meus irmãos, para que o Senhor venha guardar, venha livrar, venha proteger. Neste momento ore comigo, soberano Deus e eterno Pai que está no céu, Pai. Neste momento, Senhor, eu te peço, Pai, entra na vida desta pessoa que ouviu, Senhor, esta palavra, Pai. A Tua palavra muito bem diz que a Tua palavra vai, mas ela não volta vazia. Antes ela vem fazer aquilo que lhe apraz. Ela vai limpar tudo aquilo que está sujo, Senhor. Senhor, a Tua palavra também diz que Tu és o martelo que esmiuça a penha. Quebra essa pedra, Senhor, que está dentro desse coração. Quebra esse egoísmo, Senhor. Tira essa soberba. Tira esse espírito de exaltação, meu Pai. Ô, Senhor, entra na vida também desta pessoa, meu Pai, que não tem força, Senhor, de te seguir, de te buscar, de ir na Tua casa, meu Pai. Está sendo aprisionada por Satanás, meu Pai. Visita essa família, meu Pai, que está passando por luta, por amor ao Teu nome. Entra com providência, meu Pai. Senhor, entra na vida desses pastores, meu Pai. Façam eles gerar frutos e frutos dignos de arrependimento, meu Pai. Porque é muito fácil, Senhor, nós pregarmos, Senhor, sobre bens e ter muita gente dentro da nossa igreja, ao nosso redor, meu Pai. Mas a Tua palavra diz que Tu quer ver os verdadeiros servos quando eles pregarem a verdade, Senhor. Muitos não estão preparados para o dia da grande tribulação, Senhor. Não estão preparados para morrer por amor da Tua palavra, meu Pai. Faz, Senhor, nós, Senhor, se prepararmos para morrer por amor à Tua palavra, para sermos perseguidos por amor à Tua palavra, Senhor. Nos dá preparamento, capacitação, Senhor. Porque o dia virá, meu Pai, onde seremos perseguidos por amor ao Teu nome, Senhor. Por amor à Tua verdadeira palavra, meu Pai. Ô, Senhor, guarda esta pessoa neste momento, meu Pai. Assim eu te peço, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico e te exalto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo venha entrar com a sua providência na sua vida e que Ele venha lhe guardar e lhe proteger dos maus, dos homens sanguinários, meus irmãos. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo e amém. Amém, Jesus.